colocar os princípios do karatê que a gente usa também no Zen budismo, que é o Shoshin, tá? Que todos entrem nesses encontros com mente de principiante, tá? Que desenvolva o melhor, tá? Mesmo que a gente saiba alguma coisa, sempre a gente tem algo a mais a aprender. Então, essa mente de principiante tem que estar presente em todos os momentos de nossa vida. E certamente nós vamos aprender um com o outro. E dessa forma a gente vai conseguir balizar e vamos suar junto. Daqui uns dias pode ser até treinos práticos, né, Sensei? Que a Os, gente possa desenvolver mais à frente alguma coisa mais prática, que não fique só falando aqui, e a gente desenvolva algo mais prático também. Então, basicamente, a proposta é essa. Até o momento é isso que deveria acontecer. Daqui para frente, o que vai acontecer é o que a gente vai conseguir desenvolver. Dentro do estudo de cada um, que desenvolva durante a semana, que venha apresentar durante o mês, que venha apresentar aqui para a gente no miudinho aí, a gente possa aprender junto. Então, basicamente, de explanação geral, é isso daí, Sensei. os, pessoal, esse é um evento da CBKT e o professor Sérgio me ligou hoje cedo, ele está no Rio de Janeiro, me ligou hoje cedo desejando um bom trabalho. Bom, o nosso primeiro tema é o propósito das regras, definição de karatê tradicional e a competição no karatê tradicional. Como o professor Zanca foi o idealizador desse trabalho, ele escolheu esse tema. E daí a gente segue com o segundo, que será com o professor João Pedro, que vai tratar de Gohon Comitê. Alguém pode cronometrar aí 15 minutos? Tem facilidade? Oxe. Então, professor Zanca, bom trabalho. Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho sobre o propósito das regras de karatê tradicional, tá? Se eu só ajustar aqui, propósito da... Vocês estão enxergando as regras, o manual aqui? Não, Sensei. Não, Não, deixa eu não ver aqui. apareceu ainda, Sensei. Não apareceu. Não apareceu. Deixa eu ver aqui como que eu faço. O cliquezinho, o botãozinho de compartilhar já está disponível. Ele é verde, não Já, tá? deixa eu ver aqui. Pronto, então ok. Agora enxergam? Sim. Sim, Beleza. Então, nós temos aí Osmar Ramos fez a, a, a tradução, a última tradução válida aí, né? Obrigado, Osmar, por essa tradução e vamos trabalhar em cima dela, né? O professor Nishiyama, lá nos idos de 95, compilou, estudou por 10 anos para chegar ao nível dessas regras aqui. Então, para nós, foi muito importante ele trabalhar essas regras mais próximo do que é a prática do karatê. Então, ela não define só a competição de karatê tradicional, ela define como que o karatê tradicional deve ser conduzido. Então, para ele, as regras definem o esporte. E é o que eu acredito também. E eu acho que muitos de nós acreditamos. Não adianta nada a gente treinar de uma forma, a hora que for competir, ser completamente diferente do que a gente treina, né? E ele fala ainda que o karatê tem que ser além do esporte, tá? Ele tem que definir a sua prática, tem que definir o caráter da pessoa. Ele fala que o caráter não é ele já é trabalhado o caráter, mas a competição vai ajudar a forjar mais o caráter da pessoa.
Então, dentro desse prefácio aqui, que é muito interessante, a maioria das pessoas acaba não lendo os prefácios, mas ele fala que a competição em todos os esportes é um jogo visto como um entretenimento, né? Um grande negócio. O Budô fala sobre autodesenvolvimento, e não é só um jogo, né? Vai lidar com a garantia das pessoas mesmo, né? Nessa posição, tá? Então, isso ele é muito importante para o desenvolvimento. Ele fala ainda que treinadores esportivos desenvolvem campeões para vencer, e os treinamentos de Budô desenvolvem campeões para a vida. Então, isso a gente acredita intimamente que as competições de karatê devem proporcionar para os praticantes. Aí, dessa forma, a gente dá início, e ele fala também, mais à frente, que o karatê, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu chegar aqui no ponto. Um momento. Vou incluir para vocês agora, um momento. Só chegar no ponto aqui. Aqui no propósito das regras. Ele fala que o karatê tradicional é composto por técnicas de Todomeu Asa, que é o golpe definitivo, onde o único golpe anula totalmente a capacidade do oponente, usando soco, tá? Tsuki, uchi, golpe de percussão, ate, choque ou keri, tá? Técnicas de defesa que evitam ou anulam o ataque do oponente e técnicas de apoio com desequilíbrio ou técnicas de defesa que permite a execução do Todomeu Asa. E os princípios mentais e físicos. Então, dentro disso, a gente tem que entender o que é o Todomeu Asa. Tá? Todomeu Asa, golpe definitivo. Então, para a gente chegar ao golpe definitivo, a gente, no karatê tradicional, é o Ippon. Tá? A gente chegar ao Ippon. Mas aí o sensei Nakayama, lá nos livros dele, lá no início, fala que para a competição de karatê, você precisa ter ainda o sundome, que é a retenção do golpe antes de o toque, tá? Antes de acertar o golpe. Então, é muito importante a gente entender, fazer um paralelo do karatê que a gente treina, tá? Dos princípios ditados pelo sensei Nishiyama e os princípios anteriores que vêm de Funakoshi e de sensei Nakayama, que fala muito do sundome, que é a parada do golpe, a retenção do golpe antes de acertar. E o sundome proporcionou a longevidade no karatê, que a gente pode treinar karatê por muito tempo, até a velhice, vamos dizer assim, e não ter sequelas, né? Sabemos que o karatê antigamente, quando a gente treinava muito mais, tinha muita sequela, né? Então a gente vê vários colegas com problema de quadril, problema de joelho e tudo mais. E as competições de karatê eram diferentes. Antes era permitido o contato. A partir da estipulado em 95, as regras do karatê tradicional, não foi permitido mais o contato. Então a gente tem que atender a esses princípios. E para se chegar no Ippon, o Ippon só chega com tempo correto, distância correta, força correta, forma correta. E para se ter o Ippon, a gente tem que provocar o Kyo no adversário. Kyo físico ou Kyo mental. Então, dentro desses princípios, para você obter o Todomeu Asa, tem que avaliar avaliar tudo que está acontecendo para se ter um Ippon. Então, não adianta a gente ser árbitro e não saber como marcar o Ippon. Então, o Ippon vai nos caracterizar quando a distância está correta, o tempo está correto, a força
mediana, não é muita força, e a forma adequada. Isso pode marcar o IPOM. Quando não se marca o IPOM, se tem o vazare. Quando uma dessas, o tempo, a distância, a força ou a forma inadequada, tem alguma discrepância, alguma falha. Então, pode ser marcado o vazare. Então, dessa forma que a gente vai ter o todo o meu asa. Tá? E em cima disso, com a autorização dos nossos autores aí, a gente aqui fala Benedito, Adeir, Rui aí, que nos autorizem a divulgar aqui. Estão vendo o quadro? Ele fala que a técnica perfeita no emprego do tempo, distância, força e forma adequada. Tá? E o vazare é a técnica considerada válida, porém com pequenas imperfeições de tempo, distância, força ou forma adequada. Isso caracteriza o nosso IPOM e o nosso vazare. E para se ter o todo meu asa, as partes consideradas válidas para pontuação são Seiken, Uraken, Haito, Shuto, Koshi, ou Goshi, né? Ensho, Kakato, Sokuto, Empi e Retsui. Em alguns casos, a gente já tem se permitido a presença do Raisoku em algumas pontuações, principalmente de Mauá. Mas isso é uma regra que não é da ITKF Internacional, uma regra que a gente não é nem regra, é uma permissividade. Nós estamos permitindo que o Raisoku, em algumas vezes, seja pontuado, porque tem sido um golpe muito forte. Então, para se ter o todo meu asa, tem que ser com essas partes consideradas válidas para pontuação e com todas aquelas características que a gente falou: tempo, distância, força e forma adequada. E isso nos ajuda a definir o todo meu asa. E as defesas podem ser as defesas normais e também com esquiva. Tá? Então, isso que define o karatê tradicional. E dentro de tudo que a gente tem falado nesses princípios, eu achei que era importante a gente pontuar esse prefácio antes do Sensei Nishiyama, para que a gente tenha um desenvolvimento das partes agora à frente, que a gente possa entender um pouquinho mais do karatê tradicional nas competições. Eu queria pontuar o clima nesse último campeonato brasileiro realizado em Salvador, nos dojos que eu participei, do clima favorável, e agradecer aos companheiros que partilharam comigo como árbitros nesses dojos, que falar assim, nos 2 dias que a gente atuou com vários companheiros diferentes, a gente não teve problema nenhum de inconsistência nas marcações. Foi importante a gente se respeitar, como tem sido todas as vezes, às vezes discordando em algumas vezes, mas chegando a um interim do consenso do grupo. Então, foi muito importante e agradeço a todos aí. E pontuar uma questão, eu esqueci do nome do companheiro da Bahia que estava no nosso dojo. Ele salvou o dojo. A gente estava com uma chave lá de quase 50 crianças lá, e a mesa deu uma comida lá e passou um na frente dos outros lá, e a gente foi conferir e batia realmente. E o árbitro, por ter anotado quem era quem, salvou o nosso dojo. O Benedito estava junto comigo, não sei quem mais que estava, mas salvou o nosso dojo mesmo. Então, essa atenção do árbitro de ir além do que ele tem que fazer, ela é muito interessante. Nós, como árbitros, temos que estar com atenção total ao que a mesa está fazendo também. Então, esses princípios traz para a gente algo que vai além do que só arbitrar. Está atento ao dojo. Então, isso foi muito importante
e isso cabe a mim pontuar hoje, e que foi muito importante. Agradeço. Se puder me lembrar o nome do companheiro lá, seria muito interessante a gente falar quem é, tá bom? Obrigado, e a gente encerra aqui com 1 minuto antes, né? Quem está controlando o tempo, e deixar o espaço para o próximo companheiro aí. Parabéns, professor Zanca. Como você falou, as questões do chat serão respondidas agora. Tem aqui duas questões. Vamos lá. Forma inadequada pode causar avaliações equivocadas, situações equivocadas. Existe um parâmetro? Essa forma inadequada. Pode clarear para a gente, Raquel? É o seguinte, quando eu observo, já tinha visto nesse texto em geral, ele tem algumas situações como essa, que eu acho que elas causam uma certa liberdade na compreensão daquilo que tem que ser avaliado. Quando ele coloca o Vasari, ele é um movimento que é com base no golpe que tem inadequações, vamos colocar assim, certo? A questão que eu acredito que essas inadequações têm que ficar claras, quais são esses elementos que levam a isso. Porque às vezes ou pode ser tempo, ou pode ser distância, pode ser força ou forma. Uma dessas. Do que compreende o IPOM. Ok. Então, uma dessas daí pode estar mais fraquinha um pouquinho. Aí ele pode ser considerado vazado. A gente tem que lembrar que a gente tem sempre buscar o IPOM, mesmo como árbitro. Enxergar o IPOM. Se não conseguiu enxergar o IPOM, marca-se vazare. Se for adequado, se estiver adequado. Por isso que a gente tem que dar um tempinho a mais para acontecer o IPOM. Pode acontecer o vazar inicialmente, mas a gente dá um tempo a mais para a luta desenvolver, para a gente enxergar o IPOM. Não aconteceu o IPOM, aí você pode marcar o vazar. Está respondido? Está. Aí vamos lá. Erivan, esse forte que o senhor fala implica em contato? Não existe contato no karatê tradicional. Tá? Então nós temos um companheiro aí que vai falar só sobre isso hoje. Tá bom, Erivan? Erivan? Bom, vamos lá então. Nosso colega Juan Pedro vai abordar um tema que muitos árbitros não se interessam, e eu estou até incluído nesse grupo, mas que aos pouquinhos eu estou começando a pegar também os detalhes, as nuances do Kogô. Então, o Juan Pedro vai abordar o Comitê. Por favor, Juan. Desculpe, antes de dar seguimento aí, é porque eu levantei a mão e eu acho que não fui visto. Eu só Não queria vi, não. fazer um pequeno comentário em relação a tudo que foi dito aí, em relação à distância, no caso de Vasari. A deficiência, a pequena deficiência de forma, de força, toda essa parte, ok. Mas a distância é um parâmetro um pouco diferente, porque se o golpe estiver fora da distância, ele não poderá ser marcado. Então, distância é um conceito específico em relação a isso. Você pode ter uma falha em qualquer um desses pontos, mas quando há falha na distância, aí não há pontuação. Tá bom? Era só um detalhezinho aí, por favor. Ele é bem geral esse início, depois a gente vai falar especificamente sobre cada um dos itens aí. Juan Pedro, por favor. Ok, sensei. Bom dia a todos, senseis, colegas. Quando eu fui convidado para ser tutor e escolher algum assunto, eu escolhi o Kogô Comitê, porque eu sou fã dessa modalidade. Então, nós todos trabalhamos com karatê tradicional e alguns de nós
também trabalhamos com outras organizações, ou trabalharam já, e o Kogô Comitê só tem no karatê tradicional. Tá? Para mim é uma modalidade que exprime realmente o espírito e a essência do karatê. Muitas vezes a gente fica arbitrando uma luta e percebe a luta amarrada, que não acontece nada, que os atletas ficam só se estudando, ameaçando, e aquilo não se desenvolve. Passa-se os 2 minutos e não acontece nada. Eu já arbitrei várias lutas em que houve final da luta e houve QT100 e não aconteceu nada, e a luta acaba levando para que os árbitros escolham quem é o vencedor sem que acontecesse nenhum ponto e nenhuma penalidade. Então, não sei se vocês são adeptos do Kogô, mas eu sinto que há um preconceito muito grande a respeito dessa modalidade. Não sei se esse preconceito é porque ele é mais divulgado entre mulheres, uma competição que foi desenvolvida aí, não sei se foi desenvolvida, mas que é usada muito pelo feminino, né? Mas, na minha opinião, depois eu gostaria de que vocês se manifestassem também, é uma modalidade em que, se o atleta não tem uma estratégia para competir, ele não consegue se dar bem. E o que é o nosso karatê tradicional? Como bem falou o Sensei Zanca, né? Quando se formularam as regras de karatê, não se formulou uma regra para existir um esporte. A partir do karatê que se formulou a regra. O movimento foi inverso. Quando se criou o futebol, por exemplo, se criou uma regra e aí se montou o futebol, como é que seria? O karatê não, o karatê vem antes da regra. A regra acontece para que realmente o que a gente treina no dojo, o que a gente aprende, seja demonstrado numa competição. Tá? Acho que não vale a pena agora me estender na questão do regulamento do Kogô Comitê. Se vocês quiserem, podemos entrar. Ele tem algumas regras específicas, mas só mostrando que essa modalidade seria como se fossem 6 lutas individuais, tá? Porque são 3 ataques para Aka e 3 ataques para Shiro, tá? E onde um atleta pode ganhar a modalidade ali, a luta, a disputa, vamos dizer assim, tendo 6 Ippon. Ele pode marcar Ippon no ataque e ele pode marcar Ippon na defesa. Tá? Então, com suas as regras específicas, né, como tem o Saki, o Kakushi, entre outras, né? Então, acredito que o atleta, para participar desse tipo de modalidade na competição, ele tem que estar muito bem preparado e saber o que quer fazer. Veja bem que nós temos 10 segundos, o atacante ele tem 10 segundos para iniciar o seu ataque. E senão ele é penalizado e é anulada aquela luta, tá? Dando pontuação para o seu oponente. Né? Então, mais que uma fala, é sim uma provocação a vocês. Eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês a respeito do Kogô Comitê. O Sensei Ekner já manifestou que está se tornando meio que adepto, está conhecendo mais a regra, né? E acredito que precisamos, sim, incentivar mais os nossos atletas, os nossos alunos, a participarem do Kogô. Eu não sei como é que está aí, quem sabe Arturo Sensei Ekner pode nos informar a respeito de aspectos internacionais. Nós temos agora um evento internacional que vai acontecer em São José dos Pinhais, né? Se essa modalidade vai ser aplicada também no masculino ou somente no feminino, tá? Sim. Sim, o masculino também vai participar com... Também. Tá? Então, já tive a oportunidade em vários campeonatos, apesar de os últimos 2 brasileiros eu não poder ter participado, né? Mas sempre que posso eu vou. Acredito que a partir de agora estarei presente em todos, se assim puder. Acredito que seria interessante que se estudasse mais a regra do Kogô Comitê. Tá?
Alguém estava fazendo uma pergunta aqui. Tá? Marcial, né? Bom, mas deixamos para o final. Na verdade, eu fui pego meio que de surpresa, não preparei nenhum material como o Zanca Sensei, né? Entrei há pouco novamente no grupo dos árbitros e fico à disposição aí de conversar no chat. Eu não estou nem controlando nossos minutos aqui, mas Jonathan está controlando. tá bom. Então, eu acho que para... Alguém abriu o microfone aí. Então, não sei se é possível, eu vou começar a responder aqui o chat. Tá? Maciel pergunta se o Kogô Comitê ainda é pouco compreendido em sua prática. Treinamos tudo, mas escolas e academia, menos o Kogô Comitê. Isso é uma das coisas que eu percebo que não está sendo feito. Tá? Veja bem, Kogô Comitê, o lado atacante, ele tem algumas regras, como a regra da guarda, né? Ele precisa manter a sua guarda alta no ângulo de 90 graus, né? Para evitar o kakushi, né? Senão seria penalizado se ele escondesse a guarda. E no momento que ele inicia, tem 10 segundos para iniciar o ataque, no momento que ele iniciar o ataque, ele pode fazer uma sequência de até 4 técnicas, né? Sendo que se for uma delas esquivada ou bloqueada, e houver um contra-ataque, ele pode fazer uma 5ª técnica, que seria um contra-contra-ataque. Aí cabe ao juiz entender isso aí, e contando a quantidade de técnicas, para que não... Porque se ele fizer mais técnicas, aí deve ser parado. Né? Se fez 4 técnicas, não botou, não marcou nada, aí ele deve ser parado e a luta não acontece nada. Aí não há pontuação. E as regras do Kogô Comitê, enquanto ao comitê em si, são as mesmas de comitê. Tá? Havendo penalidades, ippon, vazar, jogar, todas as regras do comitê. Só com alguns adendos ali que são as regras específicas, né? Que nós temos Jikan, que seria o tempo. Se exceder os 10 segundos, aí é paralisada a luta e o outro lado vai ganhar 2 pontos. O kakushi, a mesma coisa, é quando se esconde a guarda. O saki é quando o lado defensor inicia o ataque sem ter a distância. Ou seja, se o lado atacante ele entra dentro da distância do defensor, o defensor pode iniciar um ataque desde que tocando na guarda e logo em seguida atacando. Tá? Tem o shikama, que seria quando estão muito próximos. Tá? E o nigetai, por exemplo, quando o lado defensor ele simplesmente foge à luta e é penalizado também. Uma das penalidades que não é executada, que seria o tento, ela não é executada, não tem sagaru, porém ele dá 1 ponto para o adversário. Estou vendo um monte de perguntas aqui. Não sei, vamos puxar aqui um pouquinho acima. Desculpem aqui eu Bom, eu não sei quando nós teremos um encontro presencial, numa clínica de arbitragem. Geralmente acontece antes dos eventos, né? Aí fica aí a dica para os organizadores fazer uma clínica específica de Kogô, seria de bom proveito para todo mundo. GSC Juan, concordo com a sua fala, quando indagou, Giordano Raj, né? Possível preconceito sobre a mulher, porém, diferente da sua fala, onde parece ter sido criada mais para mulheres, aqui no Pará existe um preconceito sobre a questão do estranhamento da modalidade, fazendo comparações pejorativas, principalmente práticas... deixa eu ver aqui. Práticas de participantes antigos. Eu acredito que esse preconceito, Giordano, é porque não se entendeu o propósito do Kogô Comitê. Tá? O propósito é realmente mostrar a eficiência do karatê. Você na rua, se precisar usar o karatê, que a finalidade dele é a defesa pessoal, você não vai ficar 2 minutos estudando o seu adversário, o seu oponente ali na rua, o agressor. Assim como falou o Zanca Sensei,
qual é o fim da luta no karatê? O todo meu asa, é o golpe definitivo, né? Se você ficar batendo, aí a gente vira filme de Kung Fu chinês, que o sujeito fica meia hora se batendo e depois ressuscita e volta e ganha. Então temos que ter objetividade. Tem mais perguntas aqui, Adair. Nos traz muito claro quando treinamos de forma adequada o Jiu e Pong Comitê na academia. A atleta tem mais facilidade de competir nessa modalidade. Exatamente. Se a gente entender como é que foi criado o método, tá? Nós temos um método para chegar na luta, não é? Que começa lá pelo Gohon Comitê, depois Kihon Ippon Comitê, Jiu Ippon Comitê, chegar no Shai Comitê, no Jiu Comitê. A gente vai trabalhando com o nosso estudante e levando ele a entender o propósito da luta, como é que é. No Gohon Comitê, que é a primeira modalidade que a gente ensina aos nossos atletas, nossas crianças, nossos alunos, é ali que já acontece tudo, já se entende de distância, já se entende de foco e tudo mais. E aí, conforme o praticante de karatê vai se apropriando daquele modo, tá? Ele vai entendendo e vai desenvolvendo sua luta. Tá? Lembrando que na luta a gente sempre tem que fazer uma escolha, né? Eu preciso escolher se eu vou atacar ou se eu vou defender. E conforme o que eu for escolher, como é que eu vou criar minha estratégia. Então, o Kogoku Mite, o sujeito precisa necessariamente ter uma estratégia de ataque e uma estratégia de defesa. Que mais aqui? Giordano, de novo, realmente ensinei modalidades de alguns atletas. Estratégia. Parece. Tá. Sugestão. Aqui, ó. Zanca falando aqui. Sugestão: adote o Kogoku Comitê em treinos na academia sem pensar em competições. Verão que vai melhorar muito. Exatamente, Zanca. Não treinamos Kogoku Comitê na academia. De repente, por desconhecimento, por não se saber como é que faz, mas é interessante para nós colocar nossos alunos a treinar Kogoku Comitê, no sentido de que aí a gente aprende a regra, estuda, pratica a regra e ensina para que eles possam participar dessas modalidades. Arthur, estamos ensaiando para a retomada do curso nacional. Bem bacana, Arthur. Exatamente, Adair. O Nigetai, ele, como já falado, né, o sujeito foge da luta. Eu já vi em uma competição no brasileiro, onde duas meninas, que não vão fazer nome aqui, a menina Aka fez 3 vazari, e quando foi a vez de Shiro atacar, a Aka fugiu todo o tempo. Isso aí não é bacana, né? Aí não tá lutando, tá fugindo, e aí ela é penalizada. Bom, eu acho que é uma primeira abordagem, esse nosso primeiro encontro aqui, não tem como aprofundar muito mais. Mas podemos depois, em outros encontros, quem sabe outros colegas que vão ser tutores também, esmiuçar o Kogoku Mite e falar a respeito de só um item daqueles que são específicos. Tá? Aí fica a sugestão para um próximo encontro. Quem sabe um colega aborda dentro do Kogoku Mite como é que é a regra para Kakushi, ou como é que é a regra para Saki, ou como é que é a regra do Nigetai, do Ikan, e assim por diante. Era isso aí minha fala. Não sei, vou tentar responder aqui algumas perguntas. Jonathan, entendo que Nigetai precisa ter um entendimento único. Manter a distância seria fugir. Não, manter a distância não é fugir, Jonathan, tá? Mas você percebe muito bem. Vejamos assim, ó, como é que funciona o comitê? Como é que a gente percebe o comitê? Sujeito, qual é o propósito do comitê? O comitê, a gente trabalha com Shobu Ippon Comitê, ou seja, é uma luta por um Ippon. Vocês concordam? Mas acontece que atletas fazem o vazari e depois não lutam mais. Porque eles não lutam pelo um Ippon, eles lutam pelo um vazari. E no Kogoku Comitê, cada luta é por Ippon. A gente faz, né? Aka, Kogeki, Ikai, Shobu e Ippon. A luta é por Ippon. Mas nós que arbitramos, nós percebemos que o sujeito faz um vazari e depois é como se ficasse na retranca, só matando o tempo, esperando o tempo passar e para ganhar por um vazari.
Então, eu acredito que, Jonathan, essa questão de manter a distância, tudo bem, é uma estratégia. Agora, fugir não é estratégia. Fugir é não lutar. Tempo. Ok. Obrigado, João Pedro. Deu para perceber que o tema robô é bastante interessante e, se for realmente treinado nos dojos, realmente o nível do comitê dos atletas que assim o fizerem vai ser bem mais alto. Alguns pensam que o robô é um método de treinamento para competir, não uma competição. Mas a gente vai entendendo mais ele, e a gente vai percebendo que é importante como competição também, porque os bons atletas de Kogô normalmente também são bons atletas de Shiai Comitê. Vamos chamar agora nosso amigo Edivan Maciel, e o tema dele é arbitragem para PCDs. A gente ainda não tem um regulamento específico para PCDs, mas é uma coisa que a gente pensa realmente em desenvolver, e para isso a gente precisa de ajuda de muita gente, né? Porque são diversos fatores, diversas deficiências que as pessoas têm, e a gente tem receio de criar um regulamento e ser injusto, favorecer uns e outros não. Então, vamos lá, vamos dar o ponto de partida aí com a explanação de Erivan. Bom dia, estão me ouvindo? Todos. Ok. Eu agradeço a oportunidade. A gente vai fazer uma breve explanação do que a gente tem trabalhado. Agradecer a CBKT, porque no começo, né, há alguns anos atrás, a gente fazia apresentações com as pessoas com deficiência, né, principalmente mais cognitiva, a gente teve alguns deficientes físicos, a gente teve visual, mas a maioria era deficiência cognitiva, que a gente sabe que é complicado. Queria também começar aqui, só citando a lei de inclusão, né, que foi sancionada, criada em 2015. Ela diz: destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Então, quero fazer um adendo também que mudou, né? O Funakoshi estabeleceu dentro do nosso karatê, né? Que agora era formar cidadãos, né? A preocupação maior era formar, ou seja, a cidadania do praticante. Então, tem tudo a ver com a inclusão. Acho que, pensando como Funakoshi quando pensou nisso, né? Ele via que, antigamente, os praticantes de karatê, como a gente sabe da história, era muito mais complicado, mais difícil, porque quem não aguentasse saía, né? E ele pensou diferente e foi incluindo, e aí a gente tem hoje crianças, velhos, pessoas com deficiência praticando karatê. Eu acho que esse é o objetivo que ele quis fazer Budô, através da filosofia diferente da antiga, está funcionando. Pois bem, nós estamos aqui, nós no Ceará fomos pioneiros, né, como a maioria conhece, de levar pessoas com deficiência para o karatê do tradicional. E a gente está vendo, eu já conheci alguns, né, professores que treinam pessoas com deficiência. Então, o que a minha fala sugere? Que a gente consiga levá-los mais para os campeonatos, para mostrar o que nós estamos fazendo.
fazendo com que essas pessoas realmente estejam lá incluídas, né? Tem um certo momento que elas são, como é que se diz? Ela faz parte, ela está lá dentro ela deixou de ser segregada, né? Hoje as Paralimpíadas, né, elas segregam, literalmente. Tem as Olimpíadas normais, que é televisadas, divulgadas e tudo, e depois os Paralímpicos que realmente quase ninguém vê. Ou seja, eles segregam, tiram os atletas de ponta e colocam os outros atletas que eles mais ou menos pouco divulgados, pouco patrocinados, porque eu já ouvi alguns professores que diziam que não vale a pena, não chega a pódio, tal, nem levam a pódio. Até, né, até no Brasileiro do ano passado, que por sugestão do CC Serginho, né, e a gente começou a fazer a competição, né? Ele começou a colocá-los como competidor, como atleta. E isso foi, de um certo ponto de vista, muito bom. Eu mesmo não pensava em incluí-los como competidores, porque quer não, a competição exclui. Mas aí a CBKT facilitou também que, quer não, eles têm aquela visão de medalha. Então, eles vão lá pela medalha. E aí a CBKT quebrando o galho, ajudando, né, com toda a parceria, com o apoio que ela nos deu sempre, diz, não, eles vão ganhar a medalha de participação, a medalha, a mesma medalha do evento, e isso é muito bom para eles. Né? Houve aqui no Ceará o brasileiro, poucos foram, porque ainda tiveram um momento de transição, porque nós temos que entender uma coisa, que não é só o atleta, né, ou o praticante que tem deficiência. A gente tem pais que, às vezes, não conseguem entender que o karatê é uma prática saudável. Os próprios pais, às vezes, já são muito dependentes. E se a gente não tiver aquele apoio logístico para atender, ou seja, incluir também a família nisso, fica mais difícil, né, a inclusão do atleta. Então, teve aquele transtorno de poucos aqui no Ceará, mesmo aqui sendo o berço dos atletas. Eu tenho ouvido alguns relatos de professores, como já citei, que fica mais dispendioso levá-los, né, para os eventos, porque às vezes não leva só a pessoa, porque ele precisa de assistência, precisa do acompanhante, e aí demanda mais despesa. Isso vai dificultando a participação deles. Mas o que eu quero estimulá-los, né, é que vale a pena para eles, para os atletas, vale a pena para o Estado, que vê que consegue incluir pessoas, está praticando, está cumprindo uma lei, né? E que a gente sabe que muitos atletas, né, olham como superação, né? Ou seja, tem muita gente que a gente consegue ver, eu tenho o cotidiano deles aqui, que eles, as pessoas, eu tenho, além de pessoas com deficiência, eu tenho pessoa com deficiência idosa, né, com 60 anos, treinando, e que está lá de kimono todo dia que eu chego para dar aula, e ela está lá me esperando sem nenhum, com aquela felicidade em toda. Então, arbitrar, nós passamos dessa fase de incluir, hoje nós temos essa categoria já, graças a Deus, graças ao apoio da CBKT. Nós vamos ter essa categoria também no PAN, falando do CC Voucher, ele conseguiu incluir com 24 categorias, né? Ou seja, pessoas com deficiência cognitiva, física, auditiva, visual, e que podem estar lá. Agora, precisamos estar atentos, né? Nós tivemos um caso, né, no brasileiro passado, agora na Bahia, que nós não tínhamos a categoria auditiva
e tinha um atleta auditivo, e, se eu não me engano, é do Cuiabá. E ele foi, né, competir com o sem deficiência. E estava justamente no meu cotô, quando ele chegou lá, e o árbitro central ficou inseguro em fazer, não, Ceci, é hora de aprender também, vá lá, e a gente tentou, fez o melhor, e, arbitrar uma pessoa com deficiência auditiva com uma pessoa sem deficiência, ele tem que estar no meio, com risco de levar porrada, porque tem esse risco também. São muito rápidos. A deficiência auditiva dificulta a comunicação, porém a parte física está normal, sem problema. Então, o rapaz era muito rápido, então ficou meio chateado porque a pessoa não sinalizou direito, mas foi um momento de aprendizado. Então, o que a gente precisa estar atento é que nós árbitros também poderemos estudar um pouquinho mais, né? A gente vai ter deficiente visual que vai começar a competir, né? E competir, o que a gente está tentando ainda evitar, né? A arbitragem de comitê com pessoas com deficiência, né? Porque o risco é maior, né? Uma pessoa com deficiência visual lutar é mais difícil, é mais complicado, os riscos são maiores. Aí é um passo que a gente, a posteriori, devemos conversar um pouco mais, porque o que a gente tem feito hoje com ele é o tira-fita, né? É uma habilidade, é uma brincadeira, teoricamente, que necessita habilidade de coordenação motora fina, estratégia de luta, tudo isso. Alguns, né, com deficiência, o garoto lá do Maranhão, ele diz que é coisa de criança. Eles têm deficiência, mas ele tem o objetivo deles, né? Mas fica arriscado a gente arbitrar comitê com eles. Na competição de kata, para a pessoa com deficiência, as exigências são as mesmas, como a gente arbitra atletas sem deficiência, né? Ou seja, a força, forma, dinâmica corporal e transição deve existir. E os que melhores apresentarem isso, né, tem que ser pontuado e visto, né? Lembrando que quando a gente treina eles aqui, tem um momento, o trabalho de inclusão, um momento de trabalho de coordenação motora, de interação social e tudo mais, mas os que querem competir, a gente tenta descobrir esses pontos também, como fica a base mais correta, como a postura mais correta, a força que ele exerce, e os que apresentarem melhor, esses vão avançando e se superando. O que a gente está tentando fazer, mostrando, levando os meninos para a competição, é que eles têm o mesmo direito. Quando a lei diz, né, que os exercícios dos direitos e das liberdades fundamentais, visando a inclusão social e cidadania, e ainda um pouquinho mais em cima, condições de igualdade, entre eles. Não dá para a gente colocar uma pessoa com deficiência e uma sem deficiência e querer que eles compitam com igualdade. Não dá. Mas as pessoas com deficiência, entre pessoas com deficiência, eles vão ter as mesmas exigências, né? O que a gente está tentando fazer, como você já falou, precisa um regulamento melhor. A gente se baseia nas Olimpíadas Especiais, né? Diferente das Paralimpíadas, tem a Special Olympic, que eles avaliam, que é mais para pessoa com deficiência cognitiva, né? E a gente avalia a maneira que eles se expressam. Antes que eles compitam, tem uma pré-competição e a gente vai ver o nível de cada um para que eles possam competir dentro o mais igual possível. Tem um autista, tem o síndrome de Down, e eles vão tentando competir, vão tentando se igualar dentro daquela deficiência deles. A gente sabe que hoje muitas crianças autistas, né, têm superdotação. Então, eu tenho faixa preta, né, autista, e ele aprendeu os 26 kata do Shotokan, dentro do limite dele, mas ele sabia o Zen de todos os 26 kata, e aprendeu isso
2, 3 anos. Sendo sincero, eu não conheço, não sei o ambiente de todos os catar. Então, são a subdotação deles que é inerente à deficiência. Junto com ele tem deficiência física, né? Porque os pés são normais, né? Porque eram pé de bola e foi feito cirurgia, hoje tem um problema no andar, no pisar. Então, são esse tipo de pessoas que estão chegando no nosso karatê e a gente precisa estar também avaliando, né, julgando, arbitrando, porque eles vão estar lá. A gente não pode impedir isso, é natural, é um processo. Então, eu tenho agradecido muito, né, as oportunidades, principalmente da Confederação Brasileira, né, do apoio que foi dado, né, lembrar o nosso querido Sensei Watanabe, que foi o padrinho desse início do que era o nome Saber Viver, né, era um projeto que tinha aqui no Ceará. Hoje o nome mudou, não tem mais esse nome, mas os alunos continuam treinando. Nós temos em torno de 30, 40 alunos, pessoas com deficiência cognitiva, que estão treinando, né, diariamente. Nós temos faixas roxa, faixa marrom, e o sonho ver eles têm, o que tem faixa marrom, eles todos querem. Não, você faixa preta, você faixa preta. E claro que nós precisamos sempre estar pensando nessas pessoas para ver como a gente consegue colocá-las, né, incluí-las com faixa preta. A gente sabe que faixa preta não é só querer, é muito trabalho e desenvolver o melhor possível. Tá certo? Eu acho que a minha fala é essa. O objetivo era estimular, abrir essa questão para que a gente possa estar vendo, né, levando nossos atletas, porque quer queira, quer não, para eles sempre vai ser uma festa, sempre vai ser bom e a gente precisa valorizar isso, ok? Eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver como é que eu respondo as perguntas e as questões. O Jonathan disse que alguns têm hiperfoco, é isso mesmo. Sim, a Carol está dizendo que tem interesse nessa discussão. É interessante mesmo. O Jordano fala que precisamos discutir isso. É essa a ideia, Jordano, para a gente tentar. Não, o que a gente está fazendo hoje, basicamente, é a semente, né? Plantando para que a gente colha mais na frente. E o que a gente não quer é que divida porque é muita gente, né? Dividir, tipo, hoje o campeonato, como a Paralimpíadas faz, né? O que a gente quer é que eles estejam lá dentro do evento mesmo. É mais trabalho, é mais tempo, demanda mais a sugestão é que a categoria, tipo, a categoria infantil, e tenha também do lado que eu estou dentro, a categoria infantil lá dentro, das pessoas com PCDs. Vai ter a categoria adulta, então que seja categoria adulta, com pessoas com deficiência, pessoas sem deficiência. Então, a gente tem o cuidado para que um dia não separe, porque aí a gente vai incorrer no mesmo erro das Paralimpíadas, né? O pessoal vai estar todo lá voltado para os atletas de ponta, né? Sem deficiência, e os outros vão ficar como uma parte, né? E isso não é incluído, ok? Então, não, Tempo. tá bom. Muito obrigado.
estou aqui à disposição, não dá para responder tudo aí, até por conta da questão de manusear aqui a tecnologia. Obrigado. Obrigado também a você pela explanação, e deu para perceber o interesse das pessoas nessa categoria, que é especial, mas que deve ser tratada como tal. Vamos continuar trabalhando isso e provavelmente no ano que vem a gente já tenha um início de regulamento para a gente trabalhar com mais segurança. Vamos agora ao nosso amigo do interior de São Paulo, Sérgio Ney. Ele vai abordar o tema tentor. Também é um tema, de certa forma, polêmico. Algumas pessoas acham que o tentor é uma penalidade que não deveria existir. Enfim, vamos discutir. Ô, Cecei, bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer de estar participando do grupo e estar podendo colaborar também na medida do possível, né? E nós estamos até trocando informações, porque vai enriquecendo o nosso currículo, né? Enfim, vamos lá. Tentou. O que significa o tentou? Primeiramente, é uma queda. Então, vamos lá. Infelizmente, essa penalidade, lá atrás, ela foi meio que, no bom sentido, meio que deixada de lado. Muitas vezes, não era cobrada essa penalidade. E eu já vi, inclusive, alguns eventos, até no último que nós participamos, no Brasileiro, houve uma situação interessante, que até no curso em São Paulo, eu até abordei esse pequeno detalhe, que na hora que é aplicado o tentor, a pessoa que não recebeu o tentor, né, quem não sofreu, ele foi aplicar e soltou um kiai. Lógico, quem estava na marca do tentor, ele não estava em Zanchim, ele se assustou, enfim, sofreu a penalidade. Mas então vamos lá para o início. Como é feita essa penalidade? Então, durante a luta, se um dos oponentes sofrer uma queda, porém, no momento que foi causada essa queda, se não houve o touro meio vazar, pode sim ser aplicado o tentor. Caso houve a intenção do todo meio vazar e o adversário caiu, sofreu a queda, não é aplicado o tentor, né? Isso aí reza nas regras, né? E vamos lá. Houve o tentor, então o árbitro central, o Sushin, ele pede, inclusive, a opinião também para o Fukushima, e ele também ele sinaliza também para o Kansa. Então, de imediatamente, a luta ela é parada, e caso foi aplicado o tentor mesmo, foi efetuada a finalidade, os dois lutadores vão para a marca, né? Quem sofreu o tentor vai para a marca da linha de jogai, com o calcanhar em cima da linha, os dois adversários esticam o braço, ponta de dedo com ponta de dedo, porém depois fica na Shizentai, e o atacante ele terá até 5 segundos para atacar. Se durante 5 segundos não houve o ataque, então o Yamê, porém o Kansa ele tem que sinalizar o início do tentor para a mesa cronometrar, marcar 5 segundos. Caso dentro desse espaço de tempo dos 5 segundos não houve o ataque, então paralisa e reinicia a luta com os dois voltando para a marca inicial de luta. Tá? Eu vi aqui, teve uma pergunta, né? Vamos lá. Olha, eu sou meio ogrão para mexer com esses negócios de computador aqui, gente. Agora, se tiver pergunta, vocês me falam que eu vou responder. Enfim. Já tem uma pergunta. Pois não, Cecei.
professor Zanca pergunta... Com exceção da mão e do pé, qualquer parte do corpo que for tocada ao chão já é considerado tentor. Professor Zanca pergunta: no que há no tentor é considerado início do movimento? Pode ser realizado o contra-ataque? Pode, sim. Vai valer, né? Alô? Eu entendo que não. No meu entender, sim, Sensei. Por quê? Veja bem, a partir do momento que estão os dois, e quem recebeu, quem causou o tentor, no caso, o atacante, ele vai se preparar. Porém, quem está na linha, que vai dar-se o início, porque o tentor nada mais é do que o segmento da luta. E tudo que é aplicado dentro do segmento da luta, ele faz parte, porque o Pessoal, Zanchin... ok. Desculpa, é que estava dando eco aqui, tinha um microfone aberto, mas agora já fechou. No meu entender, o Kiai faz parte, sim. Não é porque ele não soltou um golpe, não aplicou um golpe, seja Izuki ou Geri, mas e o espírito de luta do adversário. Sérgio, Com licença. veja bem, a gente não pode tratar do nosso entendimento, a gente tem que tratar pela do que regra. o regulamento prevê. Certo? Certo, sim, tudo bem. No regulamento não consta, tudo bem. Então, você Juan fez uma pergunta se o Kiai serve como finta. Sim. Então é permitido fintar quando o tentor vai ser aplicado? Não. Aí, no caso, é uma coisa complexa. Porque ele deu o Hajime, ele já tem que, de início, efetuar o ataque. Então não é permitido. Há controvérsias, né, CC? Sensei, eu acredito que o Kiai no tentor deve ser aplicado da mesma forma que no Kogô. Se for só a expressão do grito, sem a projeção de energia, ele não é cobrado como ataque. Agora, se o competidor fizer o Kiai e projeção de energia, aí sim é considerado como ataque. Certo, mas vamos lá. O Kiai, vamos lá, o adversário expressou o Kiai com energia, tudo. Quem estava na linha, ele, não, como eu disse, ele não estava em Zanchin. Ele se assustou, ele saiu e causou o Jogai. Então, ele vai ser penalizado porque ele causou o Jogai. E isso consta na regra. A partir do momento que deu Hajime, né, do tentou, então, se ele saiu da marca, ele será penalizado com o Jogai. Sim, mas ele saiu do Cotô porque foi fintado pelo Kiai. E se o Kiai não é permitido, esse jogar ele deve ser anulado. Bora lá, a discussão está boa. Desculpa, CC, que cortou um pouco aqui, que o senhor estava a fala do senhor. O senhor Não, pode eu falei, repetir? ele usou o Kiai como finta. Isso foi que provocou a saída do penalizado da área. Certo, mas a finta faz parte da luta. E o tentor, tudo que é aplicado dentro da luta é colocado dentro do tentor.
Porque Mas o veja tentor só, é o segmento da luta. veja só. Quando Ele reinicia a você, luta. quando uma luta para e o árbitro vai reiniciar, ele fala Suzuki Hajime, não é isso? No tentor? Não, na luta normal, Bem, Sim, sim. né? E no tentor, o que é que ele fala? O árbitro. Ele anuncia o tentor, fala tentor, Sagaru, anuncia, Não, aponta eu o dedo falo, em já tá lá no local. Aí para continuar, o que é que o árbitro fala? ele dá o Hajime. Então, A partir do porque Hajime, o. ele tem até 5 segundos para aplicar qualquer movimento, qualquer golpe. Sim, certo. Bom, a Você- discussão é. o regulamento fala expressamente em movimento. O lado Sensei que não Sérgio, está penalizado, ele tem até 5 segundos para se movimentar. Se ele Correto. não se movimentar em até 5 segundos, é cancelado e volta para a posição normal. O que aí não é considerado um movimento. Da mesma forma, como bem disse Sensei ADI, que no Kogô Comitê você pode dar o que há parado, mas se você fizer qualquer tipo de movimento físico, começa a valer como ação. Então, o Kiai, o uso do Kiai não caracteriza o início do movimento. Se eu der o Kiai e ele me atacar, ele vai tomar a penalidade de Mushi. Então, o que há Certo, é Sensei. permitido. Sensei Sérgio, só continuando a colocação, se o Kiai faz parte do movimento, ou seja, saindo energia, vamos dizer que é um Kiai como fita, como você está falando. Se ele dá o Kiai como fita e o adversário reagir, ele não será punido. Essa é a minha visão. Se o Não. Kiai serve como fita, se o Kiai serve como fita, que no caso, se o exemplo que você citou, o Kiai, e o adversário afastou para trás e deu o jogar, ele vai ser punido com jogar. Então, se ele afastar para frente, reagindo a isso, também não deveria ser punido, porque ele tem uma razão de defesa atacando. É a Correto. minha percepção. Sim, mas é isso mesmo. Deixa eu fazer uma ressalva. Dentro dos 5 segundos, nesse espaço de tempo, e não houve nenhum ataque, nenhum início de nada. E acabou o tempo, inclusive, da luta. E ambos, até então, ninguém tinha feito ponto. Porém, quem causou o tentor, ou seja, o atacante, ele recebe 1 ponto. É contado como 1 ponto para a finalização da luta, para efeito de vitória. Tem esse detalhe, tá? Suzinho do Rio Grande do Sul, ele digitou uma observação aqui. Qualquer Sim, movimento iniciado gera uma reação. Por isso correto. não pode haver finta. Somente o som verbal não é finta. É isso que a gente acabou de conversar. Tem mais algumas observações aqui. Quais, Ceci? Essa vem do Federação da Bahia, deve ser o professor Ekel. Essa compreensão deve ser totalmente divulgada para a compreensão dos atletas. Assim evitará o susto. O Sozanca quer fazer uma observação verbal. Bom, desculpa aí, Sérgio. Eu provoquei Pode ser. essa discussão toda porque isso é o que acontece na competição. Tranquilo. Geralmente a gente usa muito o Kiai, mas se o Kiai não tiver projeção de movimento, só o Kiai em si não pode ser considerado. Mas ele pode ser aplicado sim. E a reação que o adversário tiver tem que dar continuidade ao tentor. Se ele se mexer, jogar. Se ele atacar, contra-atacar do Kiai, ele pode ser punido se ele acertar.
e tudo mais. Tá? Então, estratégia de quem ataca pode dar o que há e tranquilo. É quem recebe que tem que se policiar e não reagir. Então, é importante isso. E a aplicação pontuada do tentor é só se ele não foi aplicado. Se deu o tempo da luta e não foi aplicado o tentor. Aí vale um ponto para o outro. Beleza? Então, pessoal, a observação do professor Eckel é pertinente. Essa compreensão deve ser totalmente divulgada para a compreensão dos atletas. Assim, evitará o susto. De qualquer forma, quando ele vai para ali, ele tem que estar em Zanchim, né? Mas a observação é pertinente ser feita também. Muito obrigado, Sérgio Ney. E vamos passar agora para o nosso amigo Osmar Santos, que vai abordar o tema Jogai. O professor Osmar é um dos professores que fez tradução de regra, assim como nossos colegas do Paraná também fizeram, Adair e Benedito, só que o regulamento deles, além de bem traduzido, é ilustrado. Mas é bom, se você tiver os dois, é muito bom que você estuda pelos dois. Vamos lá, Osmar, Jogai. Osmar, Atoshi Baraco. O áudio do Osmar não tá saindo. Ainda nada, Osmar. Seu áudio está fechado. Esse Osmar tem que tocar na tela e liberar o microfone. Pronto. O áudio dele tá aberto, mas acho que não está conseguindo chegar para a gente. Mas aqui para mim aparece o áudio aberto. Você tá com dois dispositivos. Tem que fechar um dos dois. Ok. Pronto. E aconteceu nos últimos eventos da CBKT, a gente viu que algumas dúvidas têm aparecido em relação a isso, na forma de marcação, né? Então, como ele influencia direto, vamos lá. O Jogai, antigamente, tinha aí uma cultura que no terceiro Jogai era Hansoku, né? Durante muito tempo se praticou isso, não sei se todos os estados, mas São Paulo praticou isso durante um tempo. Aí depois nós corrigimos isso e está sendo da forma correta, onde o segundo Jogai é dado vazare, né, para o oponente não penalizado, para quem não cometeu o Jogai, e depois recomeça uma nova contagem de 2. Então, no critério de decisão da luta, tirando a pontuação, entra as penalidades. Então, se o adversário tiver um Jogai, são 2 pontos. Então, ele influencia na decisão. Se ele tiver 2, já foi dado vazare. Então, esses 2 não influenciam na decisão. É o que eu tenho visto acontecido com alguns cancers que têm perguntado, e a gente tem visto que fica meio confuso na hora desses 2 jogais que já tinham sido dados. Não tem mais valor para essa decisão. Um terceiro jogai que vem a acontecer, esse sim, enquanto não houver o quarto jogai, esse terceiro, ele influencia como ponto de decisão, né? Ele entra como uma penalidade. Tá? Então, no comitê, essa marcação de 2 jogais virar o vazar e depois esses 2 jogais não pesam mais como critério de decisão,
tem causado algumas dúvidas, né? Então, acho interessante a gente deixar isso bem padronizado, para que uma decisão errada em cima disso você muda totalmente o resultado, né? Outra situação que a gente também, que eu vi acontecer, que quase resultou na perca do campeonato de uma equipe de Catar, foi que a equipe, um dos atletas saiu da linha e foi penalizado, né, despontuado como jogai. Aqui no Catar equipe não existe essa penalidade para o Catar, nem para o Catar equipe, né? No Catar individual, se o atleta cometeu isso, saiu da área, é impossível ele ter um EBUZEM correto, né? Ele vai comprometer outros critérios de análise do Catar dele, com certeza. Então, não precisa que a gente tenha aí uma marcação, né, específica de jogar. E a mesma coisa acontece na equipe, né? A equipe ela estava com 1,1 na frente do segundo colocado, foi despontuado 2 por cada árbitro, perdeu 1 ponto. Ela só não perdeu o brasileiro por 0,1. Né? E no Catar equipe é a mesma coisa, não tem a penalidade de jogar para o Catar equipe. O que tem é que se um dos atletas, né, sai da linha da área de competição, ele vai com certeza comprometer algum dos itens de análise. É impossível ele sair da linha e a formação, né, o sincronismo da equipe continuar intacto. Então, ele vai ser penalizado indiretamente com 1 ou 2 ou até 3 outros itens de análise que a gente tem, né, do Catar equipe, com certeza. Né? Então, acho interessante né, a gente estar bem alinhado com isso para que a gente não cometa, né, esse tipo de injustiça, porque a gente que é árbitro, o erro, infelizmente, acaba fazendo parte do nosso dia a dia nas competições. Mas o pior erro é aquele que a gente influencia num resultado, né? A gente não ter lá uma marcação correta, não falar uma penalidade com o nome certo, até vai, desde que a gente não influencie, né, na marcação. Então, acho que isso não é um tema muito longo para a gente entender, mas bem interessante, né? E acho que importante, porque isso aconteceu nas últimas competições da CBKT. Tanto a dúvida da marcação pelo cansa, como, né, despontuou literalmente, né, o Catar, uma equipe de um estado que perdeu lá 1 ponto por jogar, coisa que não acontece, né? Tá. Deixa eu ver, mudar a tela aqui para eu achar as perguntas. Então, continuando, o jogai, da mesma forma que acontece no tentor, tá? Se tiver o jogai, né, e tiver alguma marcação de ponto ou de penalidade, o jogai não é considerado. Né? Aí, no caso de 2 saírem, aquele que sair primeiro, também não havendo, né, a marcação de ponto ou de penalidade, que sair primeiro é penalizado. Como eu estou no celular, eu estou procurando as perguntas que eu não estou achando. Osmar? Sensei. A DI está solicitando para fazer uma observação verbal. Em relação à cobrança do Jogai no Catar Equipe, Sensei, foi na minha quadra que ocorreu essa falha. Inclusive, foi falha minha na aplicação da regra. Porém, o desconto não foi injusto, porque a saída do atleta da quadra, se o Xuxim não tira a cadeira dele, que o atleta foi quase parar na mesa, então, como o Sensei falou, foi debitada de outras penalidades essa aplicação. Então, a equipe acabou não sendo prejudicada devido à cobrança do Jogai. E que essa cobrança foi computada nos outros quesitos de avaliação. Mas realmente, houve uma falha por minha parte, por parte da equipe da quadra, da gente cobrar o Jogai. Que no momento eu falei de Jogai, né, sem pensar, e todo mundo confirmou. Então, assumo essa parte da culpa, porém, assim, a regra ela foi aplicada.
impossível ter um jogar e sem comprometer algum outro critério, né? Nesse brasileiro, a gente tinha até uma área de escape bem menor, né? É que, como o Sensei falou, né, foi dada a penalidade como jogar. Então, isso que ficou na cabeça da equipe e do técnico, né? Mas é isso que a gente está comentando. Não tem como ele cometer o jogar e sem penalizar algum outro critério de avaliação nosso, né? Que ficou assim, o que pegou foi falar do jogar. Mas, como eu falei, né, a gente não está livre de alguma confusão de regra, algum esquecimento, alguma coisa, né? Por isso que eu acho interessante essa iniciativa aqui, para a gente poder alinhar tudo isso. Juan Pedro diz aqui o seguinte: existem cartazes que, em equipe, um dos integrantes acaba saindo do cotô. Então, no catar equipe, a regra diz que se um dos integrantes, né, sair do cotô, toda a equipe é penalizada por um dos critérios que ele está comprometendo com essa saída. Se ele desequilibrar, se ele perder o sincronismo, a equipe toda vai ser penalizada por causa dessa saída. E não o jogar. E sim o item que ele comprometer com essa saída. O professor Arthur está fazendo um registro. Ransoku, em caso de terceiro jogar, é critério de arbitragem em competições da JKA, nunca foi na ITKE. São Paulo, eu acho que por caminhar muito junto com a JKA durante muitos anos, isso já não acontece mais hoje, pode ter influenciado, sim. Porque na JKA, os 2 primeiros jogais não considera nada, só para critério de desempate, depois de vários itens na frente, né? E o terceiro é Ransoku mesmo. Eu acho que a gente pode ter cometido esse erro por essa influência, sim. Mas hoje já não está tão junto com a JKA, né? Particularmente eu, né, que arbitrava também os 2, mas já não sou tão atuante na JKA mais. E graças a Deus a gente conseguiu corrigir isso, como outras particularidades que a gente cometia em São Paulo, né? Mas hoje a gente está fiel à regra, sim. Se alguém tiver alguma pergunta, eu acho que o tema realmente não é extenso, né? Eu acho que o que era interessante a gente discutir era sobre esses pontos que eu levantei aqui. Deixa eu ver aqui Goju Shirosho. Tem alguns catarses que realmente complica. Eu pratiquei, eu fiz até para meu último exame o Meikyo, e é um catar que se não começar lá atrás, né, se você vacilar um pouco para começar, né, você vai acabar atropelando o árbitro central, sim. Então tem alguns que a gente, por isso que na marcação do catar equipe, né, a marcação ela é livre, a gente poder até ajustar essa distância, né, para não ter o problema de sair da área. Professor Rui fala que o atleta é responsável pelo seu posicionamento no cotô, na execução do seu kata, idem kata equipe. O kata equipe, a marcação ela é livre, né? No kata individual, ele tem, né, uma marcação fixa normalmente, mas tem alguns katas que, se começar nessa marcação fixa, não dá para terminar. Como eu comentei, o Meikyo é um deles. Então, tem que realmente se preocupar com isso, né? Da marcação de onde você vai começar, para não cometer a saída, né? Não comprometer teu kata, principalmente no kata equipe. Eu acho que eu queria falar sobre o jogar era isso, né? Deve ter. Gostaria de fazer uma pergunta com relação a jogar nas competições por equipe. O atleta está competindo em comitê equipe e recebe 4 jogais. Qual o procedimento do Xuxim?
O quarto Jogai? Sim. Segundo o Vazari. Segue o critério da decisão do comitê normal, Sensei, não é? Segundo o Vazari, encerra. É nocaute, Sensei. É uma luta só. Finaliza com 2 Vazares, nocaute só. 8 pontos. Professor Giordano pede para falar um pouco sobre jogar na modalidade EMBO. Pode falar, Jordano. Ele pergunta isso. Pede para falar sobre isso. Tá. Achei que ele queria falar alguma coisa. Não, no EMBO tem a penalidade. Aí já é diferente. No EMBO é desconto de 2 décimos por cada árbitro. A cada jogai. Cada jogai 0,2 por árbitro. No EMBO já é penalidade normal. Vai somando, ela não tem outra forma de critério, né, de penalizar. O Jordano está agradecendo o esclarecimento. Tem mais um minuto. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre jogais, Anca. Sobre jogai ainda, principalmente quando está se fazendo catar, a gente tem sido os realizadores de campeonato, nós todos, temos sido permissivos com as regras e de não fazer a marcação de catar. Então, isso tem provocado algumas discussões, até se desconta, se não desconta. Eu entendo que se não tiver marcação, não desconta. E tendo marcação, aí se desconta. Às vezes a gente tem tido uma discussão, até 17 anos não se desconta a marca, acima de 18 anos se desconta, mas precisamos das marcações. Então, a própria regra fala que tem que haver as marcações. Se não houver marcações, não tem como descontar. Então, é uma discussão que a gente tem que verificar e quem realiza os eventos tem que fazer as marcações, sim. É um posicionamento, né? Aí tem que ser discutido isso daí. Na época de Sensei Watanabe, ele permitia não marcar, né? Mas outros tempos hoje. Nós temos que trabalhar de acordo com a regra, realmente. Sobre isso, existe na modalidade individual realmente 2 marcações, que são 2 marcações em forma do sinal mais, que ficam nos terços médios, no centro. A gente não tem, na regra, competição de bandeira, então essas nós fazemos por uma questão de adaptação. Fora isso, nós temos essas 2 para o individual. No caso da equipe, nós não temos marcação. A equipe é quem tem que marcar levar sua fita e marcar, porque não existe a marcação para a equipe. O centro do dojo não deve ser marcado. Estou até com um livro aqui, mas acho que a gente deve dar para olhar aí, mais ou menos. Dá para ver. Essas 2 são as 2 marcas que tem, ainda está aqui, não marcaram o centro do dojo. Então, é só para poder, essa questão da discussão da responsabilidade do atleta, nós temos um outro problema em nossas competições, porque a cadeira do Xuxim ela deveria estar a 1 metro da linha. E muitas vezes ela está colada com a linha. E alguns kata, tipo John, por exemplo, que você vai muito na frente, às vezes acontece uma situação embaraçosa do atleta estar muito em cima do árbitro, muitas vezes até com o pé no local ainda, no limite, mas o árbitro, digamos assim, de certa forma, está atrapalhando a perfeita evolução do kata. Acontece que, como bem falou o sensei Rui Koike, a responsabilidade é do atleta. Então, o atleta tem que analisar a condição e fazer o seu desenvolvimento do kata dentro da condição que lhe foi dada. Se ele sai lateralmente e não atrapalha, não tem problema. Mas se ele tiver que dar um passo e se bater com o juiz, ele vai ser penalizado por erro de embuzen. Excelente essa discussão. Vamos passar. Muito obrigado, Osmar. Vamos passar agora para a ADI, que vai abordar contato a nível Geodan e área permitida para ataque. Por favor, ADI.
Bom dia a todos, né? Vamos começar então do princípio do comitê, né? A competição de comitê consiste em um combate livre entre duas pessoas sem contato, né? Então, o nosso livro de regras já diz que no karatê tradicional não é permitido contato. Como o Sensei Zanka comentou ali no começo, na abertura do módulo, que ele comentou que o Sensei Nakayama colocou a parte do Sundome, que o atleta ele tem que ir com toda a energia, com tempo, base correta, né, distância, e parar o golpe antes de atingir o adversário. Mas temos um adendo no livro de regras, que é a tabela de contatos, né? Quando o atleta executa o contato, daí tem aquela nossa tabelinha, onde o médico vai avaliar o grau de cada contato, e a gente vai penalizar de acordo com cada situação, né? Mas voltando, então, aqui nas regras, a gente tem essa parte do comitê, no livro, com a tradução do Sensei Osmar, está na página 17, que é o item 1 da competição de comitê. Seguindo um pouquinho nesse livro, nós temos as áreas de alvo, né? E as distâncias que a gente deve pontuar no caso de Jodan e caso de Chudan. Tá? A nível de Jodan, a área do rosto é 5 centímetros ou menos. E a área Chudan é 3 centímetros, ressalvando parte do Keri, chute, né? Que a gente pode pontuar a partir de 5 segundos. Mas por que então que acontece o contato, pessoal? Será que a gente está falhando como árbitro de conseguir controlar essa distância, de conseguir controlar que o atleta execute esse contato? Já houve discussão em outros campeonatos, né, que a gente tem que começar a barrar o atleta. Se está na distância correta, está no tempo correto, na base correta, a gente marcar o golpe, marcar o ponto antes de atingir o alvo. E quando a gente começa a falhar nessa parte, que começa aquela pancadaria nos campeonatos e começa um monte de acidente. Ainda em relação à área de alvo, né, temos no nosso livro, que o Sensei Zanka abriu ali no começo, eu estou sem minha parte de mídia aqui, mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Temos a parte de alvo, né, de Jodan e Chudan. O que acontece? Na página 10 do livro, o nosso alvo Jodan, ele tange uma linha da sobrancelha, passando pela orelha e desce uma linha imaginária até o queixo, não incluindo a orelha, né? Ou seja, a testa, topo da cabeça, é tudo parte não pontuada como alvo, né? E Chudan, uma linha entre os mamilos, desce na lateral do corpo até a altura da faixa, até o umbigo. Essa é a área de alvo. Qualquer área fora dessa área não pode ser pontuado nenhum golpe. Salvo também a questão de costas, que quando o atleta está no ângulo de 90 graus do atacante, esse sim pode ser utilizado como costas, mesmo quando sofre queda. O atleta leva um shibarai, vira no ângulo de 90 graus, quem está atacando pode atacar nessa região. Lembrando que se direcionar o golpe, mesmo direcionar na área da nuca ou da linha da cervical, é punido também com o kinshi, e por o atleta estar de costas, ele pode ter uma elevação dessa penalidade, porque pode causar um acidente grave se sofrer um contato nessa região. Eu tenho a mídia aqui, quer coloca? Por gentileza, Sensei. Então, pessoal, como a gente pode ver, a área de Jodan e Chudan. E para essa área de alvo, tem alguns golpes bem específicos que fica muito claro da gente perceber quando é aplicado fora de alvo. Por exemplo, o Haito. Em grande parte das situações, quando o atleta aplica um Haito, em grande parte das vezes vai pegar fora do alvo. Por quê? A área do Haito, ele vai pegar, às vezes a mão está pegando em cima da orelha. E como a gente pode ver, a orelha não faz parte da área de alvo, né? Então, Haito, Uraken, outro golpe também muito fácil da gente pontuar, às vezes, depois a gente vai ver e foi pego fora de alvo. Um outro detalhe, pessoal, o que acontece? O nosso livro de regras, ele diz que qualquer contato a nível Jodan tem que ser chamado o árbitro médico para fazer a avaliação,
né? Então, não é para ter contato, mas qualquer contato que tenha nível Jodan, independente se o atleta balançou a cabeça foi leve, a gente tem que chamar o médico vai fazer essa avaliação. E nesse tempo que o médico está fazendo a avaliação, a gente reúne os árbitros frente ao cansa e vai discutir a situação, né? Lembrando que a situação, né, estava em DI, parado ou recuando, para que a gente possa aplicar, né, dentro das regras, o nível do contato. O que a gente vê muito acontecer, inclusive no último campeonato aconteceu muito, é do Sushin não chamar o árbitro médico para avaliar o contato, e o atleta às vezes está naquela adrenalina, sofre o contato um pouco mais forte, terminou a luta, o atleta vai lá no médico, está sangrando, ou acontece o caso de o médico falar, poxa, devia ter chamado o médico porque o contato foi forte. Mas aí vai daquele princípio, o atleta saiu da quadra, perde todo o direito de recorrer, no caso de a uma reclamação técnica, né? Então, a gente como árbitro, quando a gente está ali, né, como a gente sabe que a gente tem que ser o terceiro lutador, a gente tem que estar ligado na luta, houve o contato, a gente para, né? Por mais que o atleta balançou a cabeça, não foi leve, chama o árbitro médico. O árbitro médico vai fazer essa avaliação. E daí a gente pede ajuda dos outros colegas para verificar a posição, porque às vezes o Xuxim tem um ângulo favorável, mas assim, ele está muito próximo, às vezes ele não vê a situação que estava em DA e estava avançando ou recuando. Cabe aos Fukushins ajudar aí nessa decisão. O Sensei Maciel quer fazer uma observação, Sensei, por gentileza? Sensei Zanca? Aí, os. Sensei Adair, bom dia. Bom dia. Parabéns pela sua participação aí, mas eu quero fazer uma pergunta para o senhor e para o grupo aí. É que aqui no nosso estado, muitos vazares são feitos com Uraquém e com Aitor, muitos. E a observação do senhor agora, com a sua tradução do livro, está demarcando claramente essas áreas. Então, assim, a minha pergunta não seria muito pertinente falar para os nossos atletas ou os competidores de que não pode mais usar Aitor e nem Uraquém? Porque, com certeza, vai atingir fora da área e os árbitros vão dar pontos. Pode ser que tenha exceção, mas essa é a minha observação. Essa pergunta aí para o senhor e para quem quiser se manifestar também. Obrigado. Sensei, mas voltando na regra, tem o Sensei Zanca mostrou ali, temos as partes, se o Sensei Zanca puder... Sensei, temos as partes passíveis de ponto, as áreas que a gente pode utilizar, que é o Seiken, inclusive Haito, a parte do dorso da mão do Uraquém, todas essas partes são válidas. O atleta que tem que ter o controle de atingir, né, ou direcionar, nem digo atingir, direcionar a parte do alvo que é a parte válida. Quando a gente fala atingir, né, a gente já está dizendo, a gente está contradizendo o que o livro diz. Até o Sensei Zanca me corrigiu essa semana, quando eu postei a minha parte lá, porque a gente tem que usar como área alvo, não área de contato, porque realmente a gente tem que prezar pelo não contato. Veja só, nós temos aqui, ó... Entendo. Não, eu vi, tá tudo certo. A minha abordagem não é sobre o que é permitido atacar ou não. A minha abordagem é quando atacar, né? Porque, geralmente, se o cara vai dar o Aitor, ele vai dar exatamente de frente, abrindo, inclusive, o braço muito grande para poder atingir por cima do ombro a parte que não está demarcada. Para ele atingir com o Aitor e com o Uraquém essa parte demarcada é muito difícil. Então, o que fazer nesse sentido, né? A verdade é assim, se é atingido o alvo fora do alvo, a gente tem que punir. Tudo que é atingido fora do alvo não vale ponto. E se for em área de Quinchi, a gente tem que cobrar o Quinchi. Então, pronto. O Sushi tem que ter coragem de não dar ponto, chamar e dar punição, e não dar o ponto. Eu acho que beleza. Exatamente. Sensei Juan? Sim, Adair, falávamos da questão do contato, como o Sensei Zanca falou, né? Se trabalha com Sundomé, né? Aí o que acontece? O entendimento do que é o Sundomé. Porque o Sundomé, vamos colocar o golpe de soco, né? O Isuki.
Se eu mantenho o meu braço totalmente estendido e ainda faltam 3 centímetros para atingir o alvo, isso aí não é ponto. Mas Exatamente. se eu mantenho meu braço não totalmente estendido, e se eu estendesse ele, eu chegaria, isso é o sundomé. E esse entendimento, acredito que os árbitros tenham que perceber, porque acontece que o atleta não atinge o alvo, aí dá yoai, sem ter um entendimento de que se ele quisesse realmente, ele atingiria. Aí, como o atleta recebe yoai, foi fraco, aí ele começa a ser mais agressivo e fazer mais forte. Acontecem os acidentes. Não sei se concorda com isso aí. Perfeitamente, Sensei. E é nessa parte que nós, como árbitros, a gente acaba perdendo o controle da situação na quadra e acontecem os acidentes. E daí já entrou em outra parte, né? Qual que é a nossa função como árbitro? A gente tem que conduzir o combate, seguindo e se fazendo seguir as regras, mas principalmente preservando a integridade física dos competidores. Então, nosso dever como árbitro é a gente preservar a integridade física dos competidores, aplicando as regras do karatê-do tradicional. Essa questão que falou, Adair, de não chamar o médico, aconteceu comigo arbitrando, eu coloquei aqui, em que houve o choque ali, foi choque, se bateu, houve o ponto e não sangrou. Mas no recomeço da luta, começou a sangrar. Você sabe que quando há sangramento, se para a luta, né? Foi falha minha de não chamar o médico para avaliar a situação. Tá? Mas é importante isso aí, de chamar o médico sempre. O Sensei Zanca fez uma observação ali sobre a questão do tipo de contato que o médico avalia, né? O nosso livro de regras lá, na página 28 da ITKF, né? Aparece tipo de contato pequeno, sem nenhuma lesão. O contato pequeno, que é aquele levezinho, quando só encostou, sem nenhuma lesão. Nesse caso, nas 3 situações, podem ser ponto. Já o contato leve, que é o nível 2, né, que é a lesão, choque corporal leve, que segundo o árbitro médico, ele passa, né, quando ficou vermelho ali, que é o contato leve. Lembrando que só na primeira situação que é em DA pode ser ponto, nas outras situações já a punição. O contato moderado, que é lesão ou choque, né, corporal moderado, que já é onde causa uma lesão, em todas as situações haverá penalidade. E o forte, em todas as situações, é Hansoku, é desclassificação direto. Então, a gente veja isso aqui, só o contato pequeno, que é aquele que só toca no adversário, que pode ser pontuado em todas as situações. Qualquer outro tipo de contato, já vai haver penalidade. Adair, por favor. Tem uma questão interessante aqui do professor Sérgio Ney. Inclusive, Sim. Ele nos fez essa pergunta lá no curso em São Paulo. Sensei Adair, aproveitando esse gancho do pedido médico, após o tempo determinado, o médico pode pedir por mais 5 minutos de atendimento? Sim, Sensei, consta na regra. Quando é chamado o médico, a mesa abre o segundo cronometrando 5 minutos. Dependendo do estado do atleta e do atendimento, se o médico consegue ver que o atleta sendo atendido, ele pode retornar, o médico pode solicitar mais 5 minutos para atendimento. Isso consta na regra. Quase nunca acontece. Quando o médico, nos primeiros 5 minutos, vê que o atleta está com a lesão moderada ou grave, que ele não vai poder continuar, o médico já fala, né, que ele não vai continuar. Mas, assim, consta na regra que o médico pode requerer mais 5 minutos. Lembrando que é o seguinte, né, Sensei Eckner, o que acontece na maior parte dos campeonatos é que, às vezes, tem alguns médicos, enfermeiros que não são karatecas. Quando são médicos karatecas, eles têm uma visão um pouco diferenciada do médico comum, né? Então, que eles conseguem compreender um pouco melhor a regra às vezes. Sem dúvida. Na final do Brasileiro esse ano aconteceu. Perfeitamente, Sensei Zanca. Bom, pessoal, foi uma pincelada rápida ao assunto trazido. Esse assunto ele abre um leque de discussão muito grande, né? E sempre um colega ou outro vai trazendo alguma situação. Como o Sensei Zanca comentou, num próximo módulo a gente pode trazer um vídeo, alguma coisa para a gente avaliar, que isso vai nos enriquecer muito
na percepção das regras, né? Gostaria de agradecer ao Sensei Zanca e à comissão da CBKT pela oportunidade da gente estar adquirindo conhecimento juntos, né? Trocando experiências, porque essa parte é onde a gente vai aperfeiçoar nós como árbitros e ter uma visão um pouco mais diferenciada das regras e do que é ser um árbitro de karatê do tradicional. Se não tiver mais uma pergunta, eu encerro aqui minha parte, agradecendo mais uma vez todos os colegas. Bem, professor Arthur pergunta não, ele faz uma observação. O regulamento de TKF estabelece que sempre que houver contato, o médico deve ser chamado. Avaliar a intensidade não é atribuição do árbitro. Perfeito, Ceci. Eu acho que eu me coloquei errado. É o médico que avalia. Os árbitros só vão avaliar a situação, né? Se está em DI, parado ou recuando. Daí, essa é a avaliação que o árbitro faz. Aí, de acordo com a avaliação do médico, é que a gente vai aplicar dentro da regra. Talvez eu tenha me expressado de forma errônea. Agradeço, Sensei Arthur, a observação. Pessoal, nós temos 1 minuto para as 11 horas. O nosso horário máximo foi previsto de 2 horas, mas acho que a gente ainda pode conversar um pouquinho, fazer considerações finais, quem tiver desejo de fazê-las, porque, na minha avaliação, esse encontro foi altamente positivo e vai estimular os próximos tutores na próxima reunião a apresentarem também bons temas que gerem discussões salutares como essa. Então, acho que a gente tem mais 10 minutinhos aí para quem quiser fazer uma abordagem final. 1 minutinho para cada. Zanca por aqui, Sensei. Se todos puderem abrir os vídeos aí e o Raquel tirar uma foto geral aí para registro, seria interessante para a CBKT. Só isso, Sensei. Obrigado a todos aí. A forma que vai se desenvolver esses encontros, somos nós que vamos determinar. Conforme o Sensei Eckner disse, eu também achei muito proveitoso e gerar discussões, pessoal. Gerar entendimentos aí, não fiquem com dúvidas. Vamos todos nos interar e entender um pouquinho mais do nosso karatê. Mais alguém? Eu só queria parabenizar a Zanca pela iniciativa, a CBKT por acolher esse projeto. Acho que é realmente muito importante que a gente tenha essa discussão. Dizer aqui a vocês, que eu já escrevi aí mais cedo, que nós estamos em fase de tratativa já para retomar o curso nacional de arbitragem. Temos já em um lugar provável, estamos ainda sem querer confirmar isso, mas já estamos trabalhando nisso. E finalmente, desejar que todos, cada vez mais pessoas, eu estou vendo que algumas pessoas que não estão nem participando de campeonatos nacionais, que estão aqui também junto conosco, isso é importante. E vamos seguir em frente, trabalhar junto para que a gente consiga cada vez mais ter uma arbitragem de qualidade, imparcial, e que façam com que os verdadeiros artistas, que são os atletas, consigam competir com a comunidade. Pessoal, estou vendo agora aqui o professor Del do Piauí está perguntando se pode fazer uma pergunta. Acho que ainda dá tempo, Delvânio. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma pergunta, se vocês puderem, a respeito do contato. Rosto 5 centímetros e peito 3 centímetros. E tem as partes, os pontos vitais também. Se porventura o atacante, vamos dizer, o Aka, ele desfere um DI Chibarai, o Shiro, e ele vira as costas, ele completa a sua entrada, sua sequência na região da nuca, respeitando essa distância, é considerado ponto?
Ouço. Sensei Delvani, cita a nossa regra que qualquer golpe direcionado na região da nuca e da cervical é passível de punição. Então, ele não será ponto e o atleta que direcionar nessa região vai ser penalizado. Muito obrigado, porque esse tema aí me parece que foi abordado lá no Brasileiro, agora esse ano. É só para a título de esclarecimento mesmo, tá bom? Obrigado. E aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer a todos aqui pela participação. Professor Márcio da Bahia está dizendo aqui que o trabalho foi muito bom. José Costa da Bahia também, excelente iniciativa. O Peri do Mato Grosso está perguntando se haveria possibilidade em registrar os conceitos aqui debatidos para posteriores aproveitamentos e revisões. Peri, esse encontro está sendo gravado, por isso que o Jonathan escolheu o Zoom, porque a plataforma permite que se grave. Só não sei se o chat também fica gravado, Jonathan. O chat não, Sensei. O chat tem que tirar uma foto dele, um print. Bueno está falando aqui, excelente iniciativa. Obrigado. De novo, ótimas discussões. E é isso, pessoal. Parabéns para todos. E vamos seguir, porque a arbitragem da CBKT só tem a crescer com esse trabalho e, por consequência, os atletas vão confiar mais nos árbitros do karatê tradicional. Eu queria dar uma sugestão, aí não sei se é pertinente, mas eu estou observando que nós tivemos hoje seis temas discutidos, e o padrão que seriam 7 temas discutidos no espaço de 2 horas. A gente sabe que sempre surgem dúvidas, eventualmente pode ser necessário se estender um pouco. A gente não poderia fixar isso em, no máximo, 2 horas e deixar 6 temas por reunião? Não seria mais proveitoso? Porque, às vezes, no auge de uma discussão que ainda tem mais o que ser dito, a gente precisa interromper. Não sei, fica aí, Zanca, vê aí o que você acha, também, porque eu acho que talvez fosse interessante a gente manter 6 em cada encontro, e aí a gente pode, eventualmente, em caso mais polêmico, passar um pouquinho, né? Por mim não tem problema. Por mim também, sem problema, Arthur. O que vocês determinarem da CBKT aí, a gente manter 6 temas e abrir mais tempo para discussão, sem problema. Pronto, ótimo. Então, para finalizar, os próximos tutores pela relação de inscrição serão Joglimar Silva, do Maranhão, o Icoique de Barueri, São Paulo, Wellington do Ceará, Patrício do Ceará, Francisco Maciel, também do Ceará, e Delvani Furtado, do Piauí. Aquele cronograma de datas está previsto se não houver nenhum impedimento, mas acredito que não. Um abraço a todos. Muito obrigado. Pessoal, envia para a diretoria técnica da CBKT os assuntos a serem abordados. Bom domingo a todos. Legal a todos. Bom domingo. Bom domingo a todos. Tem franguinho na panela. Saiu a foto, Requio? Já tirei umas 3 ou 4 aqui. Boa, show. Parabéns, amigão. Você foi show aí. Obrigado aí pelo apoio. Um abraço. Abraço a todos. Tchau. Bom domingo a todos. Com Deus.